Que bacana! E chegou aqui a Ana para falar com a gente hoje sobre assuntos ainda não trazidos com tanta profundidade como ela vai falar com a gente hoje. A Ana Paula Vieira, tudo bem, Ana? Oi, meus amores, boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite. Gente, esse barulhinho no fundo é porque Nem teve um aparece. imprevisto. Para a gente Teve não um está imprevisto. aparecendo. Fique em paz. Eu tirei o dia para poder me preparar, porque eu vou fazer uma palestra no Piauí e já vim fazer o cabelo, fazer a unha, me preparar com calma, né? E aí a minha secretária ela foi assaltada, perdeu o celular e aí ela não me passou a agenda da semana. A sorte que, como eu também sou seguidora, né? Aí eu vi minha foto lá e falei assim, ué, eu tô na Cindyflix. Aí que eu me lembrei. Que maravilha, Ana. Que bom que deu certo, né? Deu Apesar de tudo certo. transtorno, deu tudo certo. Às vezes a gente combina tanto e não dá. Que bom que você está por aqui, então eu vou pedir para a gente começar com você se apresentando. Para nós, não está saindo nenhum barulho, tá? Então não te preocupa com barulho. Show. Provavelmente está ficando sem o áudio do espaço aí, então tá muito bom. Ana, se apresenta aqui para nossa audiência e seja bem-vinda às telinhas da Cindyflix novamente. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ana Paula. Eu sou CEO de um projeto chamado Chá das Síndicas. Agora, no Outubro Rosa, aqui na CADEG, a gente comemorou 4 anos do projeto. É muito engraçado, né? A gente começa uma coisa, a gente tem tanto amor que a gente pisca o olho, pronto, já tem 4 anos. E é muito rápido. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei como síndica moradora, e as minhas dores que eu não consegui resolver pedindo ajuda naquela época, lá em 2016, eu prometi que com o projeto do Chá das Síndicas, eu não iria deixar nenhuma síndica, nenhum síndico passar pelas mesmas dores, porque eu acho que o pior de tudo é quando você erra por falta de conhecimento, não é errar porque você quer. Eu acho que é muito importante quando você erra por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, se depender do projeto Chá das Síndicas, ninguém vai sofrer mais. Muito bom. E a gente tem um pensador aqui nos bastidores que é o Marcos Vinícius, e ele sempre fala que tem muito síndico que erra com confiança, né? A pessoa tá crente abafando que tá fazendo tudo certo e no final vai dar uma super responsabilidade para ele. É sobre isso também que o meu parceiro aqui, Deepside, profissional síndico altamente eficaz, vai falar um pouquinho, Nélio. Sei que você já é muito conhecido aqui nas telinhas da Cindyflix, mas sempre tem gente nova, inclusive nesse momento de inscrição para a Jornada 10 em 10. Você que quer se inscrever para a próxima jornada, basta comentar jornada, tá bom? É 100% online, gratuito, serão 3 aulas gratuitas para você que está do outro lado. Então se apresente, Nélio. Olá, eu sou o Nélio Arantes, eu sou síndico profissional, tenho uma administradora de condomínio, atuo aqui na cidade de... Sou carioca, mas atuo aqui na cidade de Uberlândia, há 10 anos eu estou aqui, e é um prazer estar aqui com a Ana, é um prazer estar aqui novamente com a Cindyflix. Sou professor aqui da Cindyflix também, a gente ajuda aí, pega na mão de um monte de aluno para poder colocar no mercado de uma forma muito mais cuidadosa, né? Então a gente tem essa preocupação. E é sempre bom estar aqui com vocês, somando, né, contribuindo aí com conhecimento e recebendo também conhecimento de vocês. Ele é É isso que eu falo, humilde. né? É tão importante isso, que é você. Não importa só você saber, você tem que saber também dividir. Porque Exato. ensinar é uma arte. Tem muita gente que sabe muito, mas não sabe compartilhar as estratégias e os conhecimentos. Então, parabéns para você. Eu não lhe conheço ainda pessoalmente. Que bom que é um carioca que está indo para outros ares. É isso Eu aí. quase fiquei na Paraíba um dia desse, Muito bom. mas o nosso Brasil é muito bonito e eu acho que é isso. É a gente começar a fazer esse nosso trabalho de formiguinha, igual a Cindyflix faz, de levar o que é certo, o que é correto e melhorar esse mercado. Exato. É isso aí, isso aí. O Nélio, ele é humilde, mas viu, gente? O Nélio, ele é administrador, ele é síndico profissional, ele é consultor de construtora, ele é aquela que encontra talentos para colocar aí também no mercado. Então, ele é humilde, mas ele é um cara já de muita experiência. Não à toa eu o convidei para a gente trilhar esse projeto juntos. E Ana,
te agradecendo por trazer esse tema, que são os desafios e oportunidades no Minha Casa Minha Vida. Queria que você introduzisse, trouxesse aí um pouquinho das oportunidades do mercado e falasse do Minha Casa Minha Vida também. Bom, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto muito de brincar, né? Quando eu era CLT, eu era aquela funcionária que chegava na segunda-feira cantando e dançando. E todo mundo estava chateado porque chegou a segunda-feira e tinha terminado o final de semana. Quando eu vou falar do Minha Casa e Minha Vida, é a mesma coisa. Enquanto a sociedade tem preconceito do Minha Casa e Minha Vida, eu digo que o que eu aprendi no Minha Casa e Minha Vida me blindou para poder eu ter um olhar e estratégia para poder ajudar pessoas a administrar qualquer tipo de condomínio. Porque o que muda é só as condições financeiras e culturais das pessoas. Mas os problemas são todos iguais. Só que tem algumas particularidades, né? Infelizmente, é um plano muito bom, mas que ele é mal executado e mal administrado. E nós somos administradores, né? Nós somos gestores administrativos de condomínio. E aí eu aprendi a fazer mágica. Mesmo sem nunca ter trabalhado no circo, eu aprendi a fazer mágica. Eu tinha 60% de inadimplência. Lá em 2016 não tinha garantidora. Eu tinha que fazer a negociação diretamente com os moradores. As pessoas não eram acostumadas a morar em casa. Eu tinha muitos problemas de comportamento, problemas com vizinhança, problema com barulho, problema com violência. E aí eu acho muito engraçado que a Ana Paula lá de 2016, a Ana Paula que era síndica moradora, fazia um monte de coisa que hoje tem curso, as pessoas pagam para aprender, que é mediação de conflito, negociações extrajudiciais e um monte de outras coisas. Então, eu fico muito orgulhosa do mercado condominial ter evoluído e também eu fico muito orgulhosa de ter tido a oportunidade de aprender, como síndica moradora, a lidar com o ser humano. A gente tem que entender que a gente também tem o nosso dia mal, né? Tem aquele dia que a gente não está afim de conversa, tem aquele dia que se a pessoa falar bom dia, a gente pergunta bom dia para quem, né? E a gente tem que entender. E principalmente eu que trabalhei na área comercial, então eu lidava bastante com o público. Então entrar para a área condominial, essa parte foi muito fácil para mim. Uma coisa que me traumatizou um pouquinho é que as pessoas não tinham amor pelo condomínio e por aquele bem que adquiriu, como eu também tinha. E isso me decepcionou um pouquinho. Só que assim, eu tô aqui num salão, né? E aí eu brinquei com um cabeleireiro falando para ele assim, olha, o meu patrão ele é muito rico, eu não pago nada no cartão, eu pago tudo no Pix. E eu falo exatamente desse patrão. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui sendo um exemplo para falar para todas as pessoas o lado positivo que eu aprendi sendo gestora num condomínio Minha Casa e Minha Vida. Infelizmente, eles são construídos em lugares muito distantes do centro. Eles têm dificuldade de transporte, têm dificuldade de ter uma escola, têm dificuldade das pessoas trabalharem. Muitas pessoas perderam o emprego, por isso que a inadimplência ficou tão alta, chegou a 60%. Nós fomos jogados por uma administradora que ela era do Sul, acostumado com pessoas com outra cultura, né? Aquela assembleia que a administradora chega com papel, né? Com edital para poder todo mundo ler, e eu vi os moradores fazendo barquinho, dando para as crianças ir brincar longe da assembleia para deixar eles prestarem atenção. Então, isso também vai muito vem muito ao encontro do que a gente fala hoje, né? A gente fala muito de comunicação, como que a gente se comunica com os condôminos, para a gente conhecer o perfil do condomínio, e era exatamente isso. Quem ganhou a licitação da Caixa Econômica era uma administradora que estava acostumada com a cultura do Sul, que as pessoas têm a cultura de ler, de acompanhar, né, de exigir que aquilo ali siga aquela pauta, e você estava lidando com pessoas que não estavam acostumadas, elas estavam acostumadas a jogar lixo pela janela. Não tinha o poder público com lixeiro para passar na rua. As pessoas jogavam pela janela que caía dentro do rio
o rio morria, e quando chegava agora nessa época, dezembro, janeiro, fevereiro, que é época de muita chuva, entupia, alagava e as pessoas perdiam suas coisas dentro de casa e botam a culpa no governo. Então, assim, não tem como falar de condomínio Minha Casa e Minha Vida se a gente não falar um pouquinho da política. Mas não da política partidária, da política mesmo das pessoas terem consciência de que a partir do momento que você tem um bem, você é o único responsável para que esse bem se valorize e não se desvalorize. E aí essa fala serve tanto para o Minha Casa e Minha Vida, como serve também para os condomínios de luxo. O administrador que está ali, ele está ali para ser respeitado, ele está ali para te ajudar nessa administração, mas que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, assim, as pessoas têm uma visão do condomínio Minha Casa e Minha Vida muito errado, achando que lá só é bagunça, confusão e etc. E eu sou um case de sucesso que muitas vezes, às vezes, as pessoas me chamam achando que eu vou falar alguma coisa do poder paralelo, e aí eu não falo do poder paralelo, porque o poder paralelo é preocupação e responsabilidade do governo. Eu quero falar das pessoas que moravam lá, das crianças e do doente, que eu mudei a vida deles. Hoje eu sou exemplo para eles. Eu continuo morando nesse condomínio, até Papai do Céu permitir, eu ainda vou morar nesse condomínio, porque eu tenho certeza que cada vez que eu faço uma live, cada vez que eu vou fazer uma palestra, cada vez que eu coloco qualquer coisa no meu status, eles me acompanham porque eu sou exemplo para eles. Eu mudei a vida das crianças que hoje são adolescentes diferentes e ao mesmo tempo, eu decepcionei algumas pessoas, porque, assim, muitas pessoas, às vezes, falavam assim, Ana Paula, posso ir no seu condomínio? Eu falava, claro, vamos lá. E aí as pessoas chegavam aqui meio amedrontados, achando que iam achar uma coisa e achavam outra. Meu condomínio não tem pichação na parede, meu condomínio não tinha lixo no chão, nem papel de bala. Tinha toda uma negociação com as crianças, eles eram os meus fiscais, eles chamavam a atenção dos pais. Eu fazia a brincadeira do pijama para poder educar eles. Então, eu tive muitas estratégias, claro. Estratégias não vieram de mim. As estratégias vieram também de Deus. Para eu conseguir administrar esse condomínio onde as pessoas nunca moraram em condomínio. Muito interessante essa experiência de educar quem nunca morou em condomínio, né? E mais ainda você trazer a ideia de como as crianças te ajudam na gestão de condomínio. Eu quero passar essa bola para vocês dois, voltando aqui primeiro para Ana, que é Ana, queria falar de algumas iniciativas dentro do Minha Casa Minha Vida que fazem parte da tua experiência, envolvendo às vezes ideias de crianças, ideias dos pais das crianças. Eu tive uma reunião, acho que foi semana retrasada, com a síndica Mari Sobral, que é cliente nossa aqui do escritório, né? E ela está com algumas dificuldades envolvendo as crianças. E a gente estava pensando em instalar o síndico Mirim, como fazer isso, de que modo, se isso é bom, como envolver os pais, para que eles possam ajudar na gestão. Então, eu queria falar um pouquinho disso contigo. Que iniciativas são essas, não envolvendo as crianças, mas iniciativas em geral, de eventos que tu fazes dentro do Minha Casa Minha Vida, e também as envolvendo as crianças, ajudando na gestão. Então, amada, deixa eu te falar. Nenhum pai, eu não sei se você é mãe, nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ser chamada a atenção pelo filho. Isso envergonha muito mais do que qualquer síndico, qualquer juiz, qualquer advogado. O pai e a mãe não gostam de ser chamada a atenção pelo filho. E aí eu fiquei batendo muito cabeça, chamando as pessoas para compreender a importância de manter o local limpo, conservado, etc. Principalmente porque a gente tem que falar, né? Eu sou uma mulher preta, não tem como eu mudar isso. E aí, além do nosso país ser um país culturalmente machista, imagine uma mulher preta chamando a atenção de um homem dentro de um condomínio.
como líder, eu tinha aquele problema, né? De eu falar, virar as costas e a pessoa tá fazendo a mesma coisa, como se aquilo dali fosse prejudicar só a Ana Paula síndica ou a Ana Paula vizinha. E, na verdade, prejudicava todo o conjunto. E aí eu consegui ver essa estratégia de chamar as crianças para brincar de brincadeira do pijama dentro do salão. E dentro daquela brincadeira, eu passava para eles as informações. Então, você consegue colocar a convenção, o regimento interno, regras, tudo que você imaginar, para você passar para as crianças de um modo lúdico, certo? Mas de uma maneira que eles entendam, em forma de brincadeira, porque qualquer ser humano, quando ele está feliz, quando ele está dando risada, aquilo entra muito mais fácil no cérebro dele. E aí, quando ele chegava em casa, ele cobrava dos pais. Então, eu fazia a brincadeira do pijama, passava a informação que eu queria resolver aquele problema daquela semana. E aí, eu vou te dar um exemplo bem rapidinho. Eu tinha problema com os fumantes. Eles fumavam na janela e faziam assim com a binga de cigarro, acesa ainda. Eles não tinham nem trabalho de apagar pela janela. E aí, a gente sabe como é que é a parte da física, né? A física, o binga de cigarro acesa vem descendo, descendo, descendo. Se bater um vento, entra na casa de quem mora embaixo. E aí eu tive problema com pessoas reclamando de cortina, de sofá. E você sabe que um dos pontos negativos do Minha Casa e Minha Vida é que a gente não pode colocar câmeras. Existem pessoas lá que são procuradas e você é proibido de colocar câmeras. Então, o que eu fiz de estratégia? Eu vou ter que descobrir de alguma maneira. Então, o que eu fiz? Eu procurei as crianças e falei assim, quem aqui tem pai que fuma? Aí todo mundo, eu. Quem aqui tem um pai que gosta de fumar na janela? Eu. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã vocês têm que trazer para mim o seguinte, todo mundo vai falar com o papai e com a mamãe que fuma na janela, que não pode fumar na janela. Mas eu quero aqui o nome, o apartamento e o bloco de todo mundo que o pai fuma na janela ou a mãe, porque eu vou dar um cinzeiro como um brinde do condomínio. Mas tem que pegar lá na administração. As crianças contavam isso para os pais percebiam que era uma pegadinha minha, e aí tinha uns que eram meio desligados e iam. E quando chegavam lá, eles já recebiam advertência verbal. Então, assim, você tem que ter estratégia, não adianta você bater de frente, porque muitas das vezes é a gente batendo de frente que a gente é violentado, é xingado, é humilhado, e a gente não tem necessidade disso. A gente tem que mostrar para eles que a gente está valorizando. Então vamos pegar pelos filhos, é igual quando a menina quer ganhar o rapaz, que pega pela barriga, faz uma comidinha gostosinha, a gente, para poder pegar o adulto, a gente usa as crianças. E aí eles fiscalizavam o condomínio para mim, eles faziam tudo, 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 tudo. E outra coisa também que é muito importante, já que vocês querem trabalhar com criança, independente de ser criança, adolescente ou adulto, nós seres humanos somos vaidosos. Então, por exemplo, eu estou aqui no salão, eu estava com tinta na cabeça, com o cabelo pro alto, aí eu falei pro rapaz, não, passa um creme, joga para trás, que eu vou fazer a live ali rapidinho, mas eu não vou poder parecer feia. Então, nós somos vaidosos. E o que eu falei para as crianças? Vamos fazer um exercício. Vocês lembram lá onde vocês moravam? Tinha gente que morava em barraco de madeira, em palafita, que moravam na casa de outra pessoa que não tinha um quarto para dormir. E aí você vai ouvindo a história de todo mundo. Depois que você ouviu a história de todo mundo, o que você faz? Você traz eles para a realidade. Aí você fala assim, tá vendo? Você agora tem um quarto bonito, você tem uma cama bonita, você tem um condomínio bonito. Então, amanhã, você vai chegar na escola, vai tirar onda com seu coleguinha. Você vai falar assim, olha, eu moro no condomínio que tem uma síndica chata chamada Ana Paula, mas que o nosso condomínio é todo limpinho. E a gente ajuda ela a manter o condomínio limpo. Amiga, isso funciona que é uma beleza. O ser humano é vaidoso. Ele, para tirar onda com o coleguinha, ele vai conservar o condomínio dele limpo. E se o coleguinha ou qualquer um jogar qualquer coisa no chão, pode ser quem for, ele vai chamar atenção. Porque ele vai lembrar, olha, eu era chamada de dona síndica, né? Eu não tinha nome, eu era dona síndica. A dona síndica falou que a gente tem que conservar limpo,
Porque vai que um colega nosso vem aqui nos visitar. Tem que dizer que o nosso condomínio é o mais bonito. E a gente sempre disputava com os outros condomínios, que eu falava assim, tá vendo? Você olhou ali, lá tá sujo, não tá? E o nosso? Limpinho. O nosso é o mais limpo. O nosso é o mais lindo. E aqui são 8 condomínios, um do lado do outro. E a gente sempre disputava e tirava onda com a cara dos outros condomínios por conta disso. Então, a gente tem que mexer com a vaidade do ser humano. Muito boas as dicas. O pessoal está aqui apaixonado. Você é uma protagonista na vida dessas pessoas. Que aprendizado, estou amando. E o Marcos está comentando, legal é que a regra existe para todo mundo, mas ela precisa ser adaptada a cada realidade para ser aplicada. Isso é muito bom. Obrigada aí pelas dicas que você deu. E a gente percebe, Ana, que é natural seu ter essas ideias e lidar também com as crianças. Eu tenho alguns síndicos que não têm essa facilidade, não é natural. E aí eu ouço situações assim, Nélio, de síndicos que falam, ai, doutora, a gente fez lá aquela festa, os pais largaram as crianças, meu Deus, foram 2 horas, pareceu uma eternidade, eu parecia uma louca, eu estava preocupada, não sei o quê. Nélio, vamos falar um pouquinho então de eventos, né? Qual que é a importância desses eventos? E também dos jeitinhos que a gente pode ter, ou até das oportunidades que o condomínio pode ter a partir desses eventos, né? Você que é bom em criar esse relacionamento social. Primeiro, parabéns, Ana, que histórias incríveis, que coisa legal, coisa bacana. E eu falo, isso é propósito. Isso é propósito, isso é fazer a sindicatura com propósito, né? Por isso que é esse sucesso todo. Sobre os eventos eles têm uma contribuição muito importante porque ele engaja os moradores, né? E muitas das vezes é difícil você fazer o primeiro, insistir no segundo, mas com certeza o terceiro ele vai ter, né, o sucesso e representatividade necessária. Então, quando a gente propõe um evento num condomínio, seja o padrão que for, a gente tem ali, a gente forma ali aliados, né, para poder trabalhar a ambiência, que é tão importante quanto trabalhar a edificação em si, em suas manutenções, na sua valorização, né? E o condomínio são pessoas, e sem as pessoas felizes ali, contribuindo ali, compartilhando naquela área ali, vai ficar muito mais difícil para qualquer síndico fazer a gestão, né? Então a gente utiliza esses mapas de evento aí, esses planejamentos de evento, para poder fazer contato com as pessoas, mostrar e apresentar ali os condôminos uns aos outros para que eles possam fluir aí essa harmonia e contribuir, né, com essas táticas aí que a Ana está trazendo para a gente, né, engajando crianças para poder fazer o auxílio da gestão. E veja que, assim, interessantíssimo, é um condomínio que não pode ter câmeras, então criou-se uma oportunidade, uma possibilidade, sem custo, para poder fazer verificação. Então, muitos síndicos falam assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Brilhante, né? Brilhante, brilhante. E as peças contribuem aí, né? Esses eventos contribuem aí, porque você tem que... Não adianta você só pedir às crianças para poder fazer isso. Você tem que retribuir com a festinha de dia da criança, com o Papai Noel, com isso, né? Eles se sentem abraçados, né? Então, a importância disso também. O Nélio a já festa do pijama, Papai Noel, inclusive. Pode falar, Ana. A festa do pijama tinha brigadeiro de colher, pipoca e guaraná, e eu fazia questão de fazer brincadeiras da minha época que as crianças hoje não sabem brincar. Legal. Isso também era legal. Legal. Eu me vesti de Papai Noel, né, que a doutora Amanda estava pontuando. Era um condomínio, também Minha Casa Minha Vida, era um condomínio com ambiência muito ruim. Eu batalhando, tentei fazer a primeira festa de Páscoa, não consegui, e fui tentando fazer festa Dia das Crianças, não consegui engajamento e falei, Papai Noel. E como que eu vou mostrar para os pais, para os adultos, a importância que eu estou dando? Me vestindo de Papai Noel, entrando no personagem, mostrando para as pessoas que eu estava me doando ali para poder engajar, e foi um sucesso total, né? E aí o segundo ano foi muito mais gente, o terceiro ano eu já passei o bastão para um outro morador, falei, vamos ver o outro morador aqui para vestir. Mas isso é se doar, isso é mostrar, porque assim, se eu entro no personagem
dentro do condomínio, os pais que estão vendo, caramba, o síndico se vestiu de Papai Noel, caramba, que bacana, né? Então isso é se doar, né? É utilizar o propósito, né, que você tem ali para poder fazer uma benfeitoria, para poder fazer um trabalho em benefício à comunidade. Muito bom. Uma coisa que eu falo muito também, sabe o que é? Eu não posso cobrar de você para se vestir Papai Noel. Eu não posso cobrar de você para fazer essa live maravilhosa, para a gente fazer essa troca de estratégia aqui através da Sindiflix, se eu também não for exemplo. Eu falo isso o tempo todo. Eu sou mãe solteira, então eu sempre fiquei preocupada em ser exemplo para os meus filhos. Porque um dia eles eram pequenos, mas um dia eles iam ficar adultos, e eu não gostaria que eles fossem jogar bola no campo e ouvisse alguém falar alguma coisa da mãe deles. Então, a mesma coisa eu falo lá dentro do projeto do Chá das Síndicas, onde tem mais de 300 mulheres. Eu falo para elas assim, quando eu cobrar alguma coisa para vocês, é porque eu sou exemplo. Então, por exemplo, hoje teve um evento aqui. Aí tinha uma pessoa que falou assim, eu estou no evento, mas eu não conheço ninguém, porque a gente conversa muito pelo WhatsApp. Falei, vamos resolver isso agora. Gente, não estou podendo ir para o evento, porque eu tenho outro compromisso. Quem está no evento, coloca a foto aqui e diz onde que está. Pronto. O grupo ferveu, todo mundo se achou, começou a tirar fotos junto, porque as pessoas têm que entender que nem todo mundo é Ana Paula. Ana Paula chega num evento de turbante, chama atenção, abraça, beija todo mundo, é Ana Paula. Tem uma pessoa que ela já é mais retraída, é tímida. Se ela não sabe que você faz parte do projeto, ela não vai chegar para você para conversar. E aí é a hora que, quando você se vestiu de Papai Noel, você chamou a atenção também da infância dos pais, e eles falaram assim, se o síndico se veste de Papai Noel para dar alegria para os meus filhos, eu também tenho que fazer a minha parte. E é isso, é exemplo. É um comprometimento. Eu queria, para ir finalizando já a nossa live, Ana, trazer mais alguns exemplos de situações que podem ser próprias do Minha Casa Minha Vida, dentro do teu repertório, né? Eu tive uma experiência, essa foi a minha experiência, não estou generalizando, aqui em São Paulo, em que, nesse caso, o síndico precisava perguntar para um poder paralelo se determinadas pessoas poderiam ser multadas ou não. Ele não escolhia multar. Então, eu queria saber se tu também passaste por isso, se isso foi algo pontual da minha experiência, até mesmo essa educação dos moradores possui essa certa dificuldade da autonomia do síndico frente à coletividade e à sociedade onde se encontra. Então, eu acho que agora eu vou meio que escandalizar a live com o que eu vou falar. Gente, eu sentei para conversar. Eu fui eleita. Entregaram as chaves, fizemos a cerimônia. Eu fui eleita. Nós sentamos, porque são vários condomínios, são 8. Nós sentamos para conversar. E aí, enquanto estava todo mundo com medo, a mulher abusada, que criou os filhos sozinha, e não tinha medo de nada, virou e falou assim, então, qual é a minha autonomia? Porque se você disser que eu não tenho autonomia, eu estou deixando aqui e agora. E aí, eu coloquei as minhas regras, aonde eu respeitava a parte deles e não me metia com o que eles faziam, e eles respeitavam a minha parte. Então, tinha algumas regras, por exemplo, escolher quem ia trabalhar dentro do condomínio, na portaria, na limpeza, na manutenção. Ok. Mas se eu não gostasse da pessoa, era igual a empresa terceirizada, eu pedia para trocar. Entendi. Então, as pessoas chegavam, era imposto que aquela pessoa tinha que trabalhar ali comigo, mas se eu não conseguisse me adaptar para poder trabalhar com aquela pessoa, eu podia trocar. Eu só troquei pessoas que eram preguiçosas. Eu consegui trabalhar com todo mundo. E é um case de sucesso que eu também gosto de falar para o pessoal. Geralmente, o condomínio e toda a sociedade não dá oportunidade para ex-presidiário. Gente, para com esse preconceito. Eles querem uma oportunidade. Só que tinha um porém. Eu nunca queria saber o que eles fizeram. Porque eu falava assim, se eu souber o que você faz, ou por que você foi preso e pagou 5 anos, 10 anos, 15 anos,
eu vou ficar com medo e vou ter um preconceito contra isso. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa tivesse sido presa por roubo. Se sumisse um dinheiro ou alguma coisa lá dentro da administração, eu ia achar que era aquela pessoa, porque ia ser automático, né? Então, eu não perguntava para ele qual era o BO dele, ele trabalhava comigo, eu treinava e eu dizia como é que eram as regras. Não chegou atrasado, veio trabalhar, tá tudo de boa. Fez corpo mole, tem preguiça, não me obedece, não segue as minhas regras, eu vou pedir o poder paralelo para poder trocar. E eles trocavam. Uma outra coisa também que eu coloquei como regra e como respeito. Eu falava, aqui dentro do condomínio tem crianças, as mães precisam trabalhar e não tem aquele negócio, porque assim, ó, a lei, ela é muito linda e ela é perfeita, mas cada condomínio, cada família, cada pessoa sabe o que vive da realidade. Se eu chego para aquelas mulheres e falo assim, ó, eu vou denunciar vocês para o conselho tutelar, você não pode deixar sua filha de 14, 16 anos tomando conta dos outros menores para você trabalhar. Eu não ia receber a cota condominial. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que tentar amenizar aquilo dali. Então, muitas das vezes eu fui para o hospital para socorrer criança que tinha caído, né? Quando passava da medida, tipo 11 horas da noite, correndo no condomínio, eu ia lá, se a mãe estivesse em casa, ia lá e chamava atenção. Mas se fosse um caso durante o dia, eu entendia que se eu estivesse no condomínio, eu tinha que começar a colocar um pouquinho de limite para não passar do limite, no caso de correr, ser atropelado por uma moto, por um carro, essas coisas assim. Mas assim, o poder paralelo colocou algumas regras, mas não regras que podavam os meus direitos como administradora. Então eu podia multar, podia dar advertência verbal. Aqui a gente não... Isso daí é uma coisa que o pessoal ficava assustado. Aqui a gente não tinha esse negócio de que eu vou botar um processo na unidade tal porque não está pagando cota condominial. Não existe, gente. Esse povo já tem um nome sujo no SPC Serasa, vai ter medo de processo? Quem vai querer essa unidade lá no fim do mundo? Não vai querer. Eu sempre brinco dizendo que lá é onde Judas perdeu a meia, porque o sapato ele perdeu em outro lugar e quando chegou nesse lugar ele perdeu a meia. Então ninguém vai querer isso. Então o que a gente tinha que fazer? Outra estratégia. Qual era a minha estratégia, Ana Paula? A gente cortava a água e só religava a água quando a pessoa fazia acordo. E isso funcionava. O salão de festa, infelizmente, do condomínio Minha Casa e Minha Vida, ele é entregue aberto. Então eu nem falava que aquilo era um salão de festa, porque você ia lá fazer um churrasco, daqui a pouquinho tinha 30 cabeças de criança lá na ponta da festa, e você ia negar a dar um churrasco, um prato de comida, um bolo, um guaraná? Você não ia. Então eu não chamava aquilo ainda de salão de festa. Hoje ele é fechado, hoje ele está com uma outra gestão, conseguiram fechar. Hoje tem como chamar de salão de festa e você ter uma festa privada. Mas assim, muitas coisas que eram feitas lá, eu não posso reclamar dizendo que o poder paralelo me oprimia e mandava mais do que eu. Não. Eu tinha todas os meus direitos respeitados, não tenho nada o que reclamar. Porque é o que eu repito sempre, o poder paralelo, ele faz o que o poder público deixa. Mas quando a gente se posiciona como morador, como cidadão e com respeito, dizendo assim, olha, eu não tenho nada a ver com o que você faz. Mas aqui eu tô querendo dar dignidade. E eu sempre pegava também no pé das crianças. Eu falava assim, poxa, se você pudesse voltar lá atrás, você gostaria de ter uma síndica igual a mim que pega no pé? Ou você gostaria de ser uma criança solta como você foi e chegou até aqui? Ele, não. Eu gostaria de ter uma mãe igual a senhora. Eu falei, então tá tudo ótimo. E assim, são pessoas tão carentes e assim, é muito difícil você falar isso, né? Porque a sociedade só joga pedras. E eu entendo que também existem dores, porque realmente a violência é muito complicada e a pessoa fica traumatizada. Mas são seres humanos. E quando você trata eles como seres humanos, eles trocam as posturas muitas das vezes. Então aquele cara que é brabão,
Tanto que tem um até que eu vou fazer uma live com ele para ele testemunhar o que foi a vida dele antes e depois de me conhecer. Legal. E eu tenho muito orgulho disso, né? Eu conversei com ele esses dias, ele agora trabalha de carteira assinada, não deve nada para ninguém. E isso é maravilhoso, ele só fala da família dele, ele tem um emprego de carteira assinada e ele é o meu orgulho. Porque para mim, passar por essa gestão, para mim foi um aprendizado. Hoje, eu falo com muito mais leveza com qualquer problema que as síndicas do meu projeto tenha, porque, assim, você tem que entender o momento de sair e de deixar isso para lá e ver que aquilo dali não é sua luta e partir para outra, porque se fecha uma porta e abre-se janelas e você tem que fazer o seu melhor, a partir do momento que você não coloca a sua vida em risco. Sim. E aí, como eles sempre me respeitaram, porque eu também sempre respeitei eles, porque assim, se gritasse, eu ficava muda e olhava bem dentro da cara da pessoa para poder saber qual o problema dela, porque eu não tenho problema de audição, ela pode falar na altura tranquila. E aí eles achavam aquilo engraçado. E aí eu vou contar um case muito rapidinho, que uma vez um deles estava jogando bola, e aí o pessoal do condomínio também estava jogando bola junto. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele estava dentro do condomínio jogando bola, eu fiquei muito assustada, porque eu sempre pensava na polícia entrando e fazendo aquela ruaça, né? E aí, porque a bala perdida sempre acha a pessoa errada, né? A gente fala aqui no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, você tá jogando bola aqui dentro do meu condomínio, não sei o quê, e essa pessoa aqui te esperando, nanã. Aí ele falou assim, mas tia, eu tô jogando bola. Aí eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu com os moradores, né? Joga a bola, bate nele, faz logo o gol pra gente ganhar e ele ir embora. Aí ele, você tá torcendo contra mim? Eu falei, não, não tô torcendo contra você, eu tô torcendo a favor do condomínio. Aí todo mundo começou a rir. Quando acabou o jogo, ele ganhou. Aí quando acabou o jogo, ele comprou Guaraná. E aí eu brincando com ele, falei assim... Aí ele, não, minto. Aí ele foi, acabou o jogo, ele comprou Guaraná e falou assim, vem tia, vem tomar Guaraná, vem beber Guaraná com a gente pra gente comemorar. Aí eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa muito séria pra você. A síndica desse condomínio, Ana Paula, não é mulher de Guaraná. Eu sou mulher de Coca-Cola. Quando você puder comprar Coca-Cola, você me chama pra beber com você. Então, assim, você às vezes leva as coisas na brincadeira, você leva as coisas leve e você consegue conquistar a pessoa, por mais bruta que ela seja, por mais que ela conviva com a violência, você sempre tem que ter estratégia para quebrar ela na emenda. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E não é para todo mundo, hein? Parabéns, era muito top, viu? O pessoal tá adorando aqui. E, Nélio, eu acredito que essa parte educacional, né, de como educar as pessoas a morarem em condomínio, são dicas que eu espero ouvir de você. E eu não sei se vocês estão observando, mas o Nélio, eu acho que ele tá com uma cervejinha aí nessa Stanley dele, viu? Tá bebericando uma cervejinha. Eu acho que é uma cervejinha. Conta pra gente aí, Nélio, dessas dicas educacionais. Então, eu ouvindo, né, assim, a gente escuta muito falar do mercado condominial, principalmente da Minha Casa Minha Vida, onde há imposição de um poder paralelo e ninguém quer saber disso, quer horror, quer sofrimento, tal, tal, tal. E a Ana Paula trazendo uma realidade, né, pra gente, que muita gente não tem acesso, a gente só tem acesso do ruim. O que a gente escuta de condomínio que veio milícia, veio tráfico, invadiu, papapá, papá, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. E a gente está vendo aqui uma realidade que é muito pouco falada, de um caso de sucesso, né, de uma síndica que tem uma escola da vida para poder tratar isso de uma forma leve, de uma forma comum, que é uma realidade de muitos, mas que é possível você fazer uma gestão dentro de um poder paralelo, dentro de uma legislação paralela que é criada dentro de um condomínio para você utilizar isso e fazer a sua gestão. E isso é lindo, isso mostra que nós, síndicos, temos às vezes que nos virar dentro da nossa realidade para poder fazer o nosso trabalho e cumprir o nosso papel, né? Isso é incrível, isso é incrível, e isso é valiosíssimo porque mostra que é possível fazer a gestão, seja onde ela estiver, né? Isso é fundamental.
Tô bebendo aqui meu suquinho, um suquinho de limão. Suco de limão para emagrecer, para emagrecer. É caipirinha, Ana, não cai nessa lábia dele, é caipirinha. Mas olha, o pessoal tá aqui amando, existe quem faz e cresce, esta síndica é top, essa mulher é perfeita, parabéns, trabalho maravilhoso realizado pela Ana Paulana, você tá de parabéns mesmo. Foi muito legal te conhecer um pouco mais, conhecer a sua forma de trabalhar. Aprendi muito aqui com você hoje. Parabéns pela sua criatividade, pela forma de lidar com leveza, com situações que poderiam ser inimagináveis para muitos que estão aqui, né? Então, você com certeza inspira as nossas próximas soluções no dia a dia de condomínio. E para você que está procurando saber o jeito certo de fazer sindicatura e traquejos, procurando ser acompanhado, inscreva-se para a Jornada 10 em 10, comente Jornada e você cairá no nosso formulário de inscrição. São 3 aulas gratuitas, na última vai ter uma super oferta da Black Friday. Temos já alguns síndicos 10 em 10, aqueles que cumprem as 10 competências obrigatórias do Código Civil em 10 semanas, porque é isso que a gente te ensina a gerir as competências e não se afastar delas, para que não traga nenhuma responsabilidade nem para você, nem para o seu condomínio. Meu beijo grande para Ana, meu beijo grande para o Nélio. Ana, aproveite o Piauí, viu? Porque é quentinho e é muito bom. Eu amo o Piauí. Eu tô, como é que se fala? Eu tô demais, porque assim, cada lugar que eu vou, eu aproveito que o evento é próximo do final de semana, eu já passo o final de semana e volto pro Rio só na segunda, né? Para poder conhecer esse Brasilzão todo, e aí eu já aproveito para tudo. Eu conheço a cidade, eu conheço o perfil dos condomínios, porque são todos diferentes, é uma realidade completamente diferente uma da outra. E eu quero dar um spoiler aqui em respeito a Sindiflix. Eu não contei isso para ninguém, guardei esse spoiler para dar aqui para vocês. Dentro desse trabalho que eu fiz, dentro do meu condomínio lá do Minha Casa e Minha Vida, eu fiz uma live com a doutora Cleusane, de São Paulo, e essa live já tem bastante tempo. E aí uma pessoa pesquisando Minha Casa e Minha Vida caiu nessa live que eu fiz com a doutora e me convidou. Essa pessoa simplesmente era um colaborador da Caixa Econômica do setor da assistência social, e eu fiz uma reunião com mais de 200 assistentes sociais a nível Brasil para me contar para eles como que eu fiz a minha gestão nesse condomínio Minha Casa e Minha Vida, porque o Minha Casa e Minha Vida não é só Rio, São Paulo, não, é o Brasil todo. E aí a gente está pensando em trabalhar junto para poder compartilhar essas experiências cada vez mais com todo mundo. Não é fácil. Aqui a Ana Paula falando parece que é fácil. Claro, numa live de 1 hora não dá para falar os detalhes. Mas uma coisa que eu sempre falo, vamos falar as coisas positivas, vamos falar o que deu certo, vamos contar as estratégias. Eu não vou disputar com o meu colega aqui uma gestão, né? E vou ficar com medo de dizer o que eu acho ou o que eu fiz. Eu acho que a gente tem que contribuir o tempo todo para o mercado condominial, porque muitas dessas estratégias que eu utilizei lá no Minha Casa e Minha Vida, as pessoas utilizam também em outros modelos de condomínio, porque, na verdade, no fundo, são pessoas. Tem gente que elas infringem as regras porque elas têm prazer em infringir as regras. Por exemplo, eu sofri 5 anos com uma vizinha que deixava a cachorra fazer xixi no corredor. Eu dei graças a Deus que ela se mudou. Agora eu tenho uma vizinha que tem carinho, que eu posso colocar um tapete na porta, que a minha porta não tem mais poça de xixi. Então, é o ser humano. O que atrapalha o condomínio, o que não faz a nossa gestão ser um pouquinho mais aborrecida, cansativa, é o ser humano que não quer mudar o seu comportamento. Então, hoje, eu tenho lá no condomínio adolescente, porque lá atrás, em 2016, eu falava assim, eu vou mudar os futuros condôminos. E hoje eu tenho lá adolescentes, alguns já são adultos, que eles cuidam do condomínio com aquilo que eu ensinei lá atrás. E isso, para mim, é um sinal de orgulho. Eu tenho colaboradores que trabalhavam na minha portaria, que eu ensinei, que eu fiz de tudo para eles evoluírem,
e eu tenho um case de sucesso que toda vez que eu tenho oportunidade eu gosto de falar. O João era porteiro do meu condomínio, hoje ele trabalha num restaurante. Ele é um case de sucesso para mim. E tem um outro, que eu não vou dar o spoiler ainda, acho que eu vou colocar nas redes sociais, que eu vou fazer um podcast com ele falando do antes e depois de me conhecer. E é uma história linda, um Legal. testemunho lindo, que todo mundo precisa saber. Não vamos só falar das coisas ruins, vamos falar das coisas boas, das coisas positivas, das coisas que realmente vai mudar a sociedade para cada vez ficar melhor. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha conseguido acrescentar alguma coisa, feito a minha humilde contribuição. Meu colega, muito obrigado. Eu também, se eu fosse igualzinho a você, eu também me vestiria de Papai Noel, mas eu não vou ficar bem de Papai Noel. Muito bom. Muito bom. Mas eu fui Mamãe Noel de muitas crianças aqui dentro do condomínio, porque antes de eu ser síndica, né, eu era CLT quando eu fui síndica orgânica, e eu consegui pegar todos os meus clientes da época que eu trabalhava com petróleo e gás para doar coisas para a nossa festa do Dia das Crianças. E as crianças ficaram doidas. Eu fiz um bolo de 1 metro, coloquei vários brinquedos infláveis dentro do condomínio, fiz vários... cada criança tinha direito a 2 brinquedos. Eu falei que não era para falar para os condomínios do lado, eles falaram, mas Papai do Céu é tão bom em multiplicar que deu brinquedo para todo mundo. Glória a Deus. Deu brinquedo para todo mundo, mesmo eu ficando desesperada, tinha cachorro-quente, bolo, etc., e a gente não gastou 1 centavo do condomínio. Tudo doação das pessoas que conheciam e que trabalharam com a Ana Paula. Parabéns, Ana. A gente está muito em sintonia em transformar vidas, em transformar o mercado. A gente tem também algumas situações que eu e o Nélio mudamos na vida de algumas pessoas que passam por nós. A gente tem gente que fez o serviço de pedreiro para pagar o curso de formação de síndico e hoje é síndico de um condomínio e tem uma renda superior a R$5.000 por mês. E a gente tem gente que tinha um condomínio, queria aumentar e hoje está com 4 condomínios depois que concluiu o curso. 1 mês depois já pegou 2, 3 condomínios, né? Então ela quadruplica a renda dela. Então, essa oportunidade que o mercado condominial dá com pessoas que querem agregar e transformar a vida dessas pessoas, como somos nós aqui, faz total diferença dentro da sociedade. Então, parabéns para você, parabéns para o Nélio, parabéns para mim, que a gente esteja mais junto nesse ano de 2026. Nós temos que te trazer para as telinhas da Sindipix, a gente vai conversar mais nos próximos dias dos bastidores, tá bom, Ana? Meu muito obrigada. Beijo a todos, gente. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.